A paz do Senhor, povo de Deus, aleluias. Quero aqui compartilhar uma mensagem com vocês, amém? Está no Salmo 127, versículo 4 e 5. Glória a Deus, que vocês possam estar compartilhando essa palavra, amém? E que vocês possam entender o porquê Deus chamou vocês, aleluias. Glória a Deus. O salmista vai dizer assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aleluia. O salmista ele compara os filhos da mocidade como flechas. Flechas é um objeto de ataque. Flecha é um armamento para a guerra. Não usado muito, quem sabe hoje, mas é feito para atingir um alvo. E o salmista está dizendo que como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. A tua Bíblia, a minha Bíblia, vai chamar Deus de varão de guerra, de Senhor dos exércitos. O salmista vai dizer assim: cinge a tua espada, armamento, afiado. Aleluia. Ele vai dizer, cinge a tua espada à coxa, ó valente. Então, o Deus que nós servimos tem vários atributos. Ele é um Deus que amou o mundo de tal maneira. Ele é um Deus que hoje peleja a nossa causa porque Ele respeita o seu tempo, ainda não voltou, então Ele está como nosso advogado. O nosso Deus é um Deus que lembra da tua misericórdia, é um Deus que se ira todos os dias, como está escrito, mas essa não é a essência de Deus. A essência de Deus continua sendo João 3,16, porque Deus amou. E é justamente porque Ele te amou que Ele te escolheu como flecha. Aleluia. Porque tudo isso se chama graça. Essa é a essência de Deus. Porém, eu quero falar um pouco deste Deus, só que um Deus valente. E nós vemos aqui o salmista dizendo que, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu quero dizer para você que Deus é valente, é varão de guerra, é o Deus de Josafá, é o Deus do Salmo 46 que diz: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. E se você for parar para pensar, uma flecha, por um momento, ela vai ficar, quem sabe, guardada. E Deus, na sua palavra, vai dizer: aqueitai-vos. Se você é flecha na mão do valente, se você é flecha na mão de Deus, entenda uma coisa, é no tempo certo que Ele vai te lançar. É no tempo certo que Ele vai te lançar. Aleluia. Sabe por quê? Porque a tua flecha tem que estar afiada. A flecha, para ser cravada na madeira, ela tem que estar afiada, a ponte aguda. Como o valente vai lançar uma flecha, sabe, sem estar afiada, sem estar apta. Quando Deus aparece para Jeremias, ele fala: cinge-te. Aleluia. Então, antes de Jeremias falar, quem sabe, para aquele povo, pelo que eu posso aqui dizer, se Deus me permite, o que eu entendo? Primeiro, ele tinha que cingir os lombos, se preparar. Então, antes de Deus lançar Jeremias, Jeremias tinha que preparar. Então, assim é você que tem ministério. Assim é você, aleluia, na mão do valente, na mão de Deus. Você não é um projeto falido, você é flecha. Aleluia, você tem que atingir um alvo, um objetivo. Glória a Deus. E se você for parar para pensar, a flecha, ela por um tempo fica guardada na aljava, o lugar onde são colocadas as flechas. O arqueiro lança na hora certa. Aleluias. Imagina se o arqueiro vê inimigos à vista, ele vê que na sua flecha tem aljava, tem armamento, então ele pega ali, se assim eu posso dizer, as suas flechas e lança. Mas aonde? No momento certo. Porém, antes do arqueiro lançar, ele puxa a flecha. E antes dele puxar, ele guarda na aljava. Ou seja, ele esconde.
E é isso que Deus faz com você. Se tu é flecha na mão do valente, Deus pode te esconder. Ainda pode não ser o tempo de você ser lançado. Talvez Deus tenha te chamado e você esteja pensando até hoje. Mas se tu é flecha, Ele vai te lançar no tempo certo. Jeremias era flecha e foi lançado no tempo certo. Davi era flecha e foi lançado da aljava de Deus no tempo certo. Aleluias. Ou você acha que Davi, antes de ser rei, não teve que ser pastor? Enquanto ele estava escondido no campo, enquanto ele estava com suas ovelhas, sem coroa, ele estava o quê? Na aljava, guardado. Porém, quando ele assume o trono, é Deus lançando a flecha. É Deus colocando um líder sobre a nação de Israel. É a flecha alcançando um alvo. Porém, antes de Davi aparecer, ele se escondeu. Antes de Davi, quem sabe, matar Golias em público, ele matou no secreto um urso e um leão. Ele vivia escondido. E outro exemplo, para mim e para você, aleluia. Esse exemplo é o que nós temos. Que ultrapassa, aleluia, glória a Deus. Vou pegar minha Bíblia aqui porque caiu no chão. Aleluia, glória a Deus. Então, pessoal, nós temos um exemplo de flecha, glória a Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso. E esse exemplo é Jesus Cristo. Com 12 anos, Jesus Cristo já era flecha. Com 12 anos, Jesus estava no templo sendo interrogado. E estava com quem? Com os doutores. Porém, me mostra na Bíblia Jesus aparecendo com 13 anos. Me mostra na Bíblia Jesus aparecendo com 14 anos. Talvez o que você vai ver é Jesus aparecendo com 30 anos. Ou seja, de 12 para 30 são 18 anos escondido na aljava do Deus que o enviou para morrer por mim e por você. Mas olha só, se com 12 anos ele gera uma flecha, aleluias, que quem sabe dava grande dúvidas na mente daqueles doutores. Imagina agora depois de escondido por Deus, depois de ser afiado por Deus, porque ele é flecha. Aleluia. Se Cristo ficou escondido, se Cristo só saiu da mão de Deus com 30 anos mais ou menos, se com 30 anos ele cumpriu seu ministério, se ele teve que ficar escondido antes, por que eu não vou ficar? Por que você não vai ficar? Você está entendendo? Cristo estava escondido, mas ele crescia. Você pode estar escondido na aljava de Deus. Você pode não estar aí pregando os melhores congressos. Você pode não ter aí, né, o que os outros da mídia têm. Você pode estar escondido, mas a verdade é que tu é flecha. Ele só te lança quando quer. Ele só te lança quando você está afiado. Talvez você, aleluia, não está afiado o suficiente, como eu posso dizer por mim que eu não estou afiado suficientemente para ele me lançar. Aleluias. Entende? Aleluias. Deus tem que trabalhar muito em mim ainda para me lançar. Cristo, com 12 anos, interrogando, quem sabe, doutores. Mas durante 18 anos, escondido. Você acha mesmo que é agora a minha hora de ser lançado? Você está entendendo? Você acha mesmo que você não tem que esperar o seu tempo para ser lançado? Então essa é a mensagem que eu tenho para você. Nós temos um Deus de grandes atributos, mas é um Deus valente. E quando Ele te lançar, Ele vai atingir o alvo. Mas lembra daquela música que diz: sonda-me, me conhece, transforma-me, até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me. Você está entendendo? Depois de, quem sabe, um processo, é que você tem que ser usado. É depois do cingir os lombos, é que Jeremias deve fazer a vontade de Deus. Você está entendendo? É depois de você estar escondido nessa aljava, nesse anonimato, é que você tem que ser lançado. Por que Deus te lançaria agora sem você estar afiado? Você está entendendo? Então, no tempo de Deus, Deus vai lançar você que tem chamado. No tempo de Deus, Deus vai lançar você, irmão. Aleluia. E você não é mais um projeto falido. Você não é mais um improvável.
porque está escondido. Tudo tem o seu tempo certo. E a Bíblia é bem clara quando diz isso, tudo tem um tempo. E quanto mais escondido você fica, melhor. Quanto mais o arqueiro puxa a flecha para trás, mais pressão ela vai tomar para ir mais longe. Então, quanto esse valente que eu estou pregando aqui, quanto mais esse Deus valente te puxar, te espremer, te esconder, te puxar para trás, sabendo que você é flecha, mais longe ele vai te mandar. Amém? Aleluia. Nós temos um exemplo de flechas chamado Cristo Jesus, com 12 anos no templo, 18 anos escondido, mais 30 anos fazendo a obra. Numa certa idade morrendo por mim e por você, cumprindo o quê? O alvo da flecha. Ele alcançou o alvo. Por quê? Porque ele já era uma flecha afiada. Ele morreu por mim e por você. Aleluia. No tempo certo. No tempo que o Deus que enviou a ele determinou lançá-lo. Cristo tinha sabedoria com 12 anos. Ele poderia sair aí. Não, mas ficou escondido. Ele não se precipitou, ele esperou. Você está entendendo? Então você é flecha. Você não é um improvável. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é chamado. É no tempo de Deus, profeta. É no tempo de Deus, irmã. Você é mais um Jeremias. Entende? Você é mais um Davi, quem sabe, no anonimato. Você é flecha. No tempo certo, Jesus morreu por mim e por seus pecados. No tempo certo, essa maior flecha que nós temos, chamada Jesus Cristo, uma flecha afiada, alcançou o alvo. Aleluia, morrendo por mim, por você, por seus parentes, por sua família. Amém? Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem. Talvez pessoas que desacreditam do próprio ministério, talvez estejam precisando. Pessoas que se julgam serem o improvável, talvez esteja preocupado. Mas eu quero dizer para você, Deus gosta do improvável. É do pó que ele levanta o pequeno. Ele usa o que não é. Ele usa um Jeremias jovem, um Davi escondido. Você está entendendo? Mas ele faz ser flecha afiada. Apesar de estar escondido por um tempo na aljava. Amém? Cristo, a maior flecha, alcançou o alvo. Glória a Deus.